Porque existe um preconceito muito grande aí quando se fala do tratamento da asma de bombinhas, e na verdade o melhor tratamento que existe para a asma e para as doenças respiratórias crônicas, como quem tem bronquite, enfisema, é o tratamento por drogas por inalação. E a melhor maneira de dar esses remédios é por bombinhas, onde o remédio vai direto para o lugar onde ele tem que agir, que é dentro do bronco. Quando você toma um remédio por boca, ele tem que passar pelo sangue, primeiro passa pelo estômago, depois passa pelo sangue, passa pelo fígado, pelo rim, dá uma série de efeitos colaterais. Os remédios que vão pelas bombinhas vão direto onde eles têm que agir. Os remédios de hoje são muito modernos e muito seguros, diferente dos remédios de 50, 60 anos atrás, onde tinham muitos efeitos colaterais, principalmente no coração. Por isso que veio o mito, né, de que bombinha faz mal para o coração. Hoje em dia não faz. Não faz porque os remédios são muito modernos, muito seguros, eficazes. Existe uma variedade muito grande de medicamentos diferentes, vários tipos diferentes de bombinhas. E os remédios são absolutamente seguros. E quem tem asma, que popularmente as pessoas chamam por bronquite, mas você falou muito bem, o nome da doença correto é asma, precisa ficar com esses remédios regulares. Ainda mais nesse período da pandemia, nós estamos juntando dois problemas sérios, né? Primeiro é a pandemia, segundo é a asma. As pessoas com asma possuem um risco maior de até complicar pela pandemia. E quem está tratando regularmente, que está com a asma controlada, esse risco é igual ao de uma pessoa que não tem asma. A bronquite, na verdade, é uma inflamação nos brônquios, geralmente causada pelo cigarro. Em quase 100% das vezes é o cigarro que causa isso. Então a pessoa tem uma doença lá depois dos seus 40 anos de idade, 50 anos, depois de ter fumado muitos anos na sua vida. Então, é uma doença praticamente irreversível e que vai progredindo cada vez mais, com crises de falta de ar, com tosse, com catarro e infecções. A asma é algo mais ligado à alergia. A pessoa normalmente vem com uma predisposição genética, e ela apresenta isso já desde criança, adolescente, vem com crises quando muda o tempo, quando entra em contato com poeira, com alguns animais, quando fica resfriado. Então, não é algo diretamente provocado pelo cigarro. Então, a gente diz que bronquite tem quem quer. Basta fumar que vai ter bronquite. O asmático não. Ele tem esse problema que muitas vezes é genético, que ele vai conviver ao longo da vida, mas os remédios conseguem controlar tão bem que ele tem uma função pulmonar normal e uma vida absolutamente normal, desde que fazendo uso dos remédios regularmente. As bronquites da criança são aquelas apenas agudas quando vem uma infecção. Por exemplo, algum vírus que ataca uma crise de falta de ar, com febre, que existe uma bronquite, uma bronquiolite. É essa doença que vem em crises frequentes, que as pessoas faziam ou fazem ainda simpatia, que está ligada com o frio, com a mudança do tempo, com a poeira. E isso, na verdade, sempre foi asma. Realmente as pessoas têm o hábito de chamar essa doença por bronquite, quando na verdade o nome dela é asma. Porque a febre é um sinal de Covid. Não é só a Covid que dá febre. Uma gripe pode dar febre, outras doenças infecciosas podem dar febre. Mas na temporada atual em que a gente tem muita Covid, a presença de febre é um sinal de alerta que indica que essa pessoa realmente pode estar com algo contagioso passando para as outras pessoas. Pra você ter uma ideia, a pneumonia é a doença que mais interna no Brasil. Se você pegar todas as estatísticas de todas as doenças que internam no Brasil, pneumonia sempre foi a que mais interna. Cerca de 700 mil casos só no SUS são internados por ano por pneumonia. Então, a pneumonia dá muita febre também. Agora, quando se soma agora pela Covid, a gente não sabe como vão subir esses dados estatísticos, né? Mas você citou muito bem. Pneumonia é uma doença que já existia antes da Covid, dá sintoma de tosse, de falta de ar e de febre, e é muito comum hoje as pessoas irem para o pronto-socorro com esses sintomas. Chega lá no pronto-socorro, faz uma triagem, ele já vai para o isolamento de Covid, e aí se interna, faz os exames e vê que a pessoa não tem a Covid, era uma pneumonia comum, que não era por Covid. Isso continua existindo, as pneumonias que não são Covid continuam existindo, as doenças cardíacas que não são Covid continuam existindo. Então, o que aconteceu com a Covid foi de aumentar só a possibilidade da pessoa ficar doente, porque a asma possui vários graus de gravidade. Existe desde a pessoa que tem uma asma leve,
quando ela só se cansa quando faz um exercício mais intenso, subir uma escada, andar de bicicleta, correr, mas existe aquela pessoa que tem asma, que tem crise todo dia e acorda toda noite com falta de ar. Essas pessoas que têm asma mais grave, frequentemente precisam procurar o pronto-socorro se não fizerem o tratamento correto de manutenção. Muitas vezes são internadas e, olha, as estatísticas do Brasil mostram que sem a Covid já morriam no Brasil ou morrem no Brasil em média 5 a 7 pessoas por dia por crise de asma. É um problema sério que as pessoas precisam estar alertas e procurar o atendimento e procurar o tratamento regular para que não entre numa crise que pode ser fatal. Boa parte das vezes, ou na maioria das vezes, ela é uma asma relacionada à alergia com predisposição genética, mas a pessoa pode não ter se manifestado ao longo da vida. Agora, existem outras pessoas que não têm predisposição genética, mas ficarem expostas durante muito tempo a substâncias irritantes dos brônquios, substâncias que podem inflamar os brônquios, por exemplo, uma poluição, alguém que trabalhe numa indústria, que esteja exposto à poluição dentro da indústria, ou poluição ambiental, ou algumas outras substâncias irritantes, ele pode fazer asma ao longo da vida, mesmo sem ter o histórico alérgico. Não é a maioria, mas pode acontecer. A gente tem alguns exames que podem ser feitos, avaliar um exame chamado espirometria, que avalia a função do pulmão. A pessoa vai soprar num canudinho ligado ao computador, a gente vai ver o fluxo de ar que está entrando e saindo dos pulmões. Então nós vamos ter condições de realizar alguns exames de sangue, nós vamos ter condições de saber se a pessoa tem alergia ou não e se os brônquios estão trabalhando bem ou não, se ela tem asma ou não. Porque a asma, se você não trata, mesmo ela sendo leve, em algum momento pode ter uma crise mais grave que pode ser fatal. A pessoa fica sem proteção nenhuma contra a crise. Ou os brônquios vão se inflamando cada vez mais e uma asma que era leve passa a ser grave. Então é importante mesmo a avaliação e o tratamento continuado. A asma, até o presente momento, ela não tem cura, mas ela tem tratamentos que permitem com que os brônquios tenham a função normal e a pessoa tenha uma vida absolutamente normal. Eu tenho sempre um exemplo, porque é público, ele já divulgou isso e faz palestras sobre isso, o Gustavo Borges, né? Ou o Xuxa, que são campeões de natação mundiais e que tem asma e usa medicação regularmente e não tem limitação nenhuma. Igual quem tem diabetes. Quem tem diabetes precisa usar uma medicação regular a vida inteira e ter uma vida normal assim. Por quê? Porque é uma doença crônica que precisa de medicação. Quem tem colesterol alto não tem sintoma nenhum, mas sabe que precisa usar o remédio para o colesterol o tempo todo, porque se deixar o colesterol alto, em algum momento vai ter um infarto. Por que as pessoas que têm asma acham que não precisam usar o remédio regular? Não, elas precisam usar porque podem ter uma crise fatal em algum momento. E se usar o remédio regularmente, vai ter uma vida absolutamente normal. Todo exercício aeróbico é bom para quem tem asma. Todo. Pode ser natação, pode ser ciclismo, pode ser basquete, tênis, corrida. Todos eles vão ser muito bons. Um problema relacionado com a natação vai ser onde ela vai fazer a natação. Porque se for numa piscina com cloro, piscina aquecida, aquelas piscinas cobertas, fica uma névoa de cloro no ambiente e a própria água com cloro, que vai irritar o nariz, vai irritar os brônquios, ela vai ter crise por causa do cloro. Então por isso que muitas crianças ou muitos jovens não gostam da natação. Os pais obrigam eles a fazer a natação porque tem asma e eles passam mal e não entendem porque estão passando mal. Não é a natação que está fazendo mal, é o cloro que está fazendo mal. Agora, se for fazer natação numa piscina que tem um outro método de esterilização sem cloro ou na água do mar limpa, a natação é excelente exercício. Eu acho que é importante quem tem asma manter o seu tratamento regular, não deixe de usar o medicamento, porque o medicamento ele é preventivo contra o Covid. A pessoa que tem asma e não está usando seu medicamento regular, ele tem mais riscos de ter a Covid, de ter doença mais grave. A pessoa que tem asma, que está mantendo o tratamento regular, que está com a sua função pulmonar boa, o risco dela ter Covid vai ser igual de uma pessoa que não tem asma. Portanto, não pare o medicamento de uso regular que o médico prescreveu.